Sintonia, vamos só fazer uma oração rapidinho, nem vou pôr a música hoje para a gente não estourar, porque a espiritualidade já está aqui com a gente, ó. Como sempre, né? Graças a Deus eles nos apoiam. Então, só vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos, a todos os nossos guias falangeiros, Pai Benedito, que está aqui, sempre na parte doutrinária, não, na parte de ensinamento, é ele quem está sempre coordenando, né, sob a outorga de toda a falange. Vamos reverenciar também na noite de hoje o círculo, né, com a sua luz azul cobalto, que traz para a gente também tantos ensinamentos, né, inspirados lá atrás pelo El Moria, e tudo mais, né, gente? Vamos agradecer aos anjos, arcanjos, Elohims, aos elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, e aos nossos amados e sagrados orixás. Agradecemos aos nossos Exus e Pombagiras e rogamos e ativamos um círculo de luz ao redor dessa alma-grupo para que possamos estudar em paz. Pedimos licença ao plano espiritual para abrir os trabalhos de hoje de estudo, assim como rogamos a presença do mentor, daquele nosso amado que se dignificou essa noite a nos acompanhar, para que cada uma de nós absorva o ensinamento mais adequado ao momento que nos encontramos. Então, com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos licença para abrir os estudos desta noite e que eles nos traga conforto, luz, esclarecimento, motivação para continuarmos a nossa jornada divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Então, vamos falar sobre o que é Umbanda, trazer um pouco das evidências de que não existia Umbanda antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos trazer uma breve história da Umbanda, né, de como ela surgiu, o advento do Caboclo, e vamos falar sobre os 3 períodos dela, e o declínio e a retomada. Então, esses períodos aqui, vocês vão ver que a gente vai aqui nos primeiros 10 anos, que é o período onde o Zélio de Moraes se estabelece, depois a gente vem para o período de legitimação, e a gente vem aqui por um período de crescimento vertiginoso, né, que é depois de 1945. A legitimação acontece até 1941, por aí, quando a gente tem as primeiras casas de Umbanda com registro em cartório e existindo. Depois nós temos um grande declínio e a retomada da nossa amada Mãe Umbanda, né? E aí a gente vai trazer aqui o que é Umbanda, né? No que a gente vem vendo aqui, né? A gente falou um pouco sobre o que é religião, então a gente entendeu um pouco que religião é onde a gente deposita a nossa fé. Porém, eu, Andréia, sempre falo e refalo que, na minha opinião, a Umbanda transcende as religiões, porque ela traz algo maior para a gente, ela traz para a gente uma vivência espiritual mesmo, né? Onde a gente sente no dia a dia as mãos dadas com o plano espiritual e a gente cocriando uma nova realidade em terra, né? Então eu acho que ela transcende nesse aspecto, porque ela me traz um contato com a minha família de alma, que ficou, né, no lado astral enquanto eu reencarnei, ela me traz uma liberdade de culto muito grande, porque ela bebe em diversas fontes e me deixa beber também, e as suas práticas espirituais e místicas faz com que a gente se sinta pleno dentro dela. Ao mesmo tempo, ela não é apenas uma religião, porque eu não estou do lado de fora assistindo, eu estou do lado de dentro dela, né? Então, eu vou parar aqui. Conhecem sobre a história da Umbanda? Alguém já ouviu dizer como que a Umbanda surgiu? Não vale que já fez o curso. Como a Umbanda surgiu, não surgiu? Já ouviram falar de Zélio de Moraes? Não ouviram? Sabem qual foi
Não? Então, eu vou contar a história primeiro da forma como a gente conheceu. Aqui no Grande ABC, nós temos um grande pai espiritual, que é o pai Ronaldo Linares, que é o fundador da Federação Umbandista do Grande ABC, e que é a mantenedora do Santuário Nacional de Umbanda, que fica lá no Montanhão. Então, gente, nós estamos bem próximos da história, para a gente parar para ver. Pai Ronaldo Linares, ele é um dos maiores divulgadores do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que acontece com Zélio de Moraes. Então, quando a gente falou lá atrás do candomblé, o que a gente falou? Que já existia um comportamento espiritual nas sociedades, né? Já tinham benzedeiras, já tinha incorporação de caboclo, eventualmente alguém ia lá, né, tomar uma garrafada, vinha um preto velho, incorporava e dava uma informação. Então, a manifestação espiritual dos guias, ela já existia. Porém, não existia um culto estabelecido, um ritual estabelecido, e nada tinha sido fundado ainda. A Umbanda em si não existia ainda, né? Mas não é certo também a gente dizer que só com a Umbanda que apareceu Preto Velho em terra, que apareceu Caboclo em terra, que apareceu Herê em terra, porque não foi assim, né? Então, eu acredito muito que as coisas vão acontecendo e te preparando para que culmine para aquele ponto, né? Para aquele momento. Vai maturando as pessoas, maturando o caminho para quê? Para que a Umbanda surja ou ressurja, que é uma das teorias que existe também, né? E que eu, há 3 anos atrás, nem dava muita bola para ela, embora sempre ressoou muito em mim, mas e que hoje eu vejo que faz sentido. Né? Então, pai Ronaldo Linares, ele era um jornalista e ele já fazia parte de religiões de cunho, de origem afro, né? Ele já acompanhava o candomblé, ele já era interessado por esses assuntos. Era o único jornalista? Não, existe relato de jornalistas do Rio de Janeiro, onde gravavam fitas com Zélio de Moraes, naquela época eram as fitinhas cassete, com a própria voz do Caboclo das Sete Encruzilhadas, com a voz do preto velho dele, que era o pai Benedito, o pai Antônio, né? Então, tinha também o Orixá Malê, que se manifestava, né? Então, existem essas gravações, que são cerca de 41, 42 fitas. E a gente consegue, às vezes, até encontrar no YouTube, né, algumas dessas gravações aí, né? E aí, o que acontece? Pai Ronaldo já estava aqui em São Paulo, já ouvia dizer na década de 70, mais precisamente em 1973, que existia um tal de Zélio de Moraes, e que teria manifestado o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que a partir dali teria surgido a Umbanda. Então ele começa, né, como ele viajava muito, numa dessas viagens do Rio, ele começa a procurar por Zélio de Moraes, né? E Zélio morava lá na Serra do Macuco, se eu não me engano, Niterói, né? E aí, numa dessas aventuras, que não foi tão fácil assim encontrar a casa do Zélio, né? Ele conta essas histórias, eu coloquei lá os 3 vídeos na nossa sala, para que vocês possam acessar. Ele conta com detalhes, que foi num lugar, não era, aí ele foi na outra cidade, chegou lá, ele descobriu que ele tinha que voltar para onde ele estava, aí deram um telefone e ele telefonou, né? Até que depois de toda essa trajetória, acompanhado da mulher dele, que sempre o acompanhava, ele consegue chegar em 1973, na década de 70, na casa de Zélio de Moraes. Zélio ainda estava vivo, né? E aí, quando ele bate na porta, uma das filhas de Zélio atende e fala assim: pai, tem um moço aqui te procurando. Aí ele fala assim: é Ronaldo, minha filha, deixa entrar, porque é ele quem vai tornar a minha história conhecida. Então, o pai Ronaldo, ele sempre se emociona contando essa história,
E é muito difícil não se emocionar vendo o pai Ronaldo, que eu acho que a hora dele também deve ser grande, que nem eu falo da hora de outras pessoas, acho que a hora dele também é expandida, porque quando a gente chega perto dele, a gente é tocado por emoção. Né? E às vezes quando você vai no santuário tal, antes da pandemia a gente costumava encontrar, ele estava sempre lá na loja, né? Na festa de Umbanda, se você for na festa de Mongaguá, normalmente ele está lá também, o pai Ronaldo, mas já vão ali, pai Ronaldo Linares, ele conhece Zélio, cria uma amizade, pega todas as informações e torna isso público, porque ele era um jornalista. E, além de tudo isso, ele tinha uma visão de dentro para fora, que é uma visão muito importante para você se estudar um advento espiritual, um advento religioso. Porque quando você não faz parte daquela vivência, você pode sim analisar como um sociólogo, né, como alguém de uma, que nem tem muito estudioso na USP, né, muito sociólogo, muito estudioso aí, que criam, né, as suas teorias e que publicam livros, mas a gente percebe que aquelas que estão inseridas no culto, que participam do culto, que participam do lado espiritual da coisa, têm um olhar diferenciado. Né? E talvez esses olhares sejam aqueles que a gente consiga tirar maior proveito. Porque o olhar de fora para dentro nem sempre vai contar o que realmente acontece. Eu mesma já cheguei a assistir alguns documentários sobre Umbanda que não foram Umbanda, espiritualismo, o que a gente quiser, que não foram feitas com pessoas de dentro para fora, e que quando eu assisti, eu falei assim, tem ressalvas, né? É legal você assistir, porque você está contribuindo, né, para a propagação da boa notícia, né, e levando a mensagem para pessoas que não são de dentro. Porém, a gente tem que ouvir essas histórias com ressalva. E nós, que gostamos muito, né, posso falar por mim, eu que gosto muito desses assuntos, faz parte do meu dia a dia, do meu viver, quando a gente estuda, a gente cria um compromisso, né? Não um compromisso de converter ninguém, mas um compromisso em desmistificar, né? Porque existe muita propaganda errada aí. Tem muita gente achando que Umbanda faz o mal, faz amarração, né? Faz sacrifício animal. Isso não existe, né? Então, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião brasileira que nasce em solo brasileiro e que, por ser brasileira, ela tem características do nosso povo, né? Então, ela tem o índio, né? O povo originário da nossa terra, que é o nosso caboclo, e ela aceita a todos os outros que chegaram aqui no Brasil. Então, a gente tem o negro, a gente tem a criança, a gente tem todos os arquétipos dentro dela, e bebemos na fonte de diversas religiões. Só que isso nos dá liberdade de culto, mas, ao mesmo tempo, nos traz responsabilidade. Porque não é porque eu tenho liberdade que tudo me convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E a Umbanda, ela não tem uma codificação igual o Espiritismo. O Espiritismo tem a codificação de Kardec, que é ali, né, os 5 livros do Kardec, mais algumas obras depois, né, a obra póstuma, tal, mas tem lá a codificação, os 5 livros, ali está a regra do Espiritismo, né? Tem o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, aí vem o Evangelho, vem a Gênese, né? Então você tem um manual, digamos assim, de como ser um espírita, no que o espírita acredita. Qualquer coisa fora daqueles 5 livros não é espiritismo, né? A Umbanda não tem isso. A Umbanda não tem uma codificação. E isso nos dá liberdade de culto. Só que a Umbanda, a gente precisa lembrar que ela tem um núcleo duro, que é o núcleo do caboclo das 7 encruzilhadas. E que essas pessoas primeiras que chegaram, né, antes, tentaram deixar alguns registros, e outros historiadores de tempos atuais tentam manter esses registros em livros, né, em obras que a gente possa consultar, para que a gente não perca essas essências,
né? Então, qual é o núcleo duro da Umbanda, né? A Umbanda só faz o bem, ela não faz o mal. O culto de Umbanda, aquele culto onde é aquele atendimento fraterno feito pelos guias, ele não pode ser cobrado. Ele não, ninguém vai lá e fala, quanto é a consulta com o preto velho? 50. Não cobra pela consulta do preto velho, não pode ser pago. Não há sacrifício animal na Umbanda, né? Umbanda não faz amarração. Então, em 2015, olha só, há pouco tempo, né, se a gente parar para pensar, há 8 anos atrás, algumas pessoas, alguns sacerdotes, né, de uns templos conhecidos, se juntaram, liderados por pai Ronaldo Linares, e escreveram e registraram uma carta magna da Umbanda, que eu também coloquei o vídeo para vocês, e eu também vou colocar a carta lá. Então, essa carta, ela não é uma codificação, mas é uma linha, né? Uma linha ali do certo, entre aspas, para que não se desvie muito dessas coisas, porque como a gente tem liberdade de culto, então daqui a pouco a gente está trazendo outras coisas para dentro e chamando de Umbanda. O que a gente precisa? Eu posso fazer isso? Posso. Eu só preciso saber que aí já não é mais Umbanda. Aí é uma outra coisa, né? Então, existem muitas umbandas, a gente sempre escuta falar isso, que existem muitas umbandas, existem muitos terreiros, essa é a característica também atual que a gente vê da Umbanda, várias casas chegando a vários lugares, né? Você não vê um templo único com todo mundo lá dentro. Você vê em alguns lugares, em Curitiba tem, não sei se exatamente em Curitiba, mas no Paraná tem um templo muito grande de Umbanda, né, que é do Pai Fernando, se eu não me engano, e tem aí alguns templos mais suntuosos de Umbanda, né? Mas o que eu vejo também é um comportamento assim, ele é grandão, mas lá tem vários pais pequenos e mães pequenas que realizam giras em vários horários para que as pessoas consigam ir. Né? Então, acho isso bem legal também, né? São vários pequenininhos dentro de um grandão. Então, a gente vê muito isso, e a gente vê que, por mais que tenha sempre essa estrutura da tríade, né? Caboclo, preto velho, criança e o Exu dando a sustentação para tudo isso, né? Cada terreiro tem tem o seu modo de trabalhar. E dentro da Umbanda a gente fala muito isso, né? Depois que a gente começou a estudar, na década de 90 para cá, né? Que os estudos são mais abertos, que você consegue estudar não só com seu pai de santo, mas com qualquer escola e voltar para o seu terreiro e realizar um bom trabalho. Todas essas escolas que a gente passa, ele fala assim: ó, eu estou te ensinando isso. Só que quando você voltar para o seu terreiro, seu pai de santo falar diferente, você fica com o seu pai de santo. Então, há um respeito por essa hierarquia dentro da Umbanda, né? E, ao mesmo tempo, né, todo mundo muito jovem, e dentro da Umbanda a gente encontra os mais rebeldes. É um fato, né? Porque o ato de incorporar, que nem a Magda disse aqui para nós, só na Umbanda a gente vê tratar o nosso lado sombra, né? E o lado sombra, tratado e orientado e conduzido pelos nossos Exus e Pombagiras, é uma linha de trabalho, quando a gente está falando do Gui e não do Orixá, totalmente especular. Então, quando você trabalha com Exu, ele vai trazer à tona a tua sombra, de verdade. Na hora que você incorpora ele, na hora que você começa a trabalhar ele, na hora que você está ali no atendimento, o problema que cai ali é o teu calcanhar de Aquiles. A questão que vem ali é o dedinho na ferida, entendeu? Por quê? Porque nós somos espíritos bastante contestadores. Normalmente, os espíritos que se afinizam com a Umbanda não aceitam o sim pelo sim e o não pelo não. E a gente busca respostas, a gente quer saber, a gente quer ir atrás,
né? E quando a gente tem essa maneira do Exu de cuidar da gente, né? Essa maneira, esse elo, né, de espiritual e material que acontece nos trabalhos dentro de uma base umbandista, vem à tona tudo que a gente tem que trabalhar em nós. Então, é altamente especular. É a única forma de domar um médium que está trabalhando na Umbanda, mostrar quem ele é. Porque aí aquilo vem à tona e você fala assim, bom, agora eu vou sentar e vou trabalhar isso aí. Está na hora de eu resolver esse terreno, né? Não é que seja a única forma, talvez eu esteja sendo muito enfática falando isso, né? Mas eu noto isso, né? As pessoas que estão na Umbanda, com todo o meu elogio e amor, porque eu estou elogiando, eu não estou denegrindo, elas têm personalidade. São, são pessoas de personalidade, de opinião, né? Que estão ali para somar, que quer pôr a mão na massa, seja varrendo o chão, seja incorporando, seja anotando, né? Quando ela está cambonando, ela não quer só dar a vela, ela quer aprender o que o guia está fazendo. Ela está ali prestando atenção, porque ao mesmo tempo que ela está cambonando, entregando a vela, ela está aprendendo como se faz. Ela está absorvendo aquela energia para ela. Ela está evoluindo só com aquela vivência, com aquele sentar ali do lado do preto velho e ver como ele está fazendo. Aquilo acelera a nossa jornada. Aquilo nos impulsiona para frente, né? Então, esse é o grande X da Umbanda, né? E hoje em dia, a gente vê, às vezes, né? Eu procuro não dar muita atenção, mas acho que a discussão estava tão acirrada que eu acabei até vendo um pouco e logo me desconectei. Pessoas contestando se existia Umbanda antes de Zélio, se não existia, né? Então, é uma discussão que eu não quis nem acompanhar muito, porque é óbvio que existia manifestações antes de Zélio, mas é incontestável, perante os relatos que a gente tem, a contribuição de Zélio e do Caboclo para a Umbanda brasileira e para o ressurgimento dela em solo. Porque hoje existe a mística da Umbanda, que é trazida pela Tenda Mirim, que é o primado de Umbanda, né, uma das fortes vertentes da Umbanda, e eles são mais para o lado esotérico. E existe uma teoria muito forte, né, dessa parte mais esotérica, a mística da Umbanda, né, como se a Umbanda não fosse inteira mística, né? Que eles falam, ó, o seguinte, eu vou até ler para não falar errado. Entre as teses que aparecem, a gente tem uma tese bem peculiar, que é a tese da Tenda Mirim, responsável, e ali tinha um senhor, que é o Diamantino, eu não sei se é o Diamantino Trindade, tá, gente? Eu vou ter que pesquisar melhor aqui nessas anotações. Eu até ouvi uma palestra do Diamantino recentemente, que é um grande estudioso, filho de Ronaldo Linares também, tem um terreiro aqui no Ipiranga, muito próximo de nós. Tá? Então, o senhor Diamantino, responsável ali por essa teorização, em que surge no primeiro congresso a teoria da Aumbandã, de que a Umbanda seria a mais antiga de todas as religiões, e que o nome dela seria a Umbandã, e que teria vindo da Lemúria, da Atlântida, passado pela Índia, e depois passava pela África e chegava ao Brasil. Então, essa é uma tese que aproxima a Umbanda exatamente da teoria da teosofia, que aí é a Helena Blavatsky, né, gente? E aqui marca já o começo da religião, um perfil daqueles que querem estudar a Umbanda, misturando com alguns conhecimentos de ocultismo e esoterismo. Portanto, nasce na Tenda Mirim aquilo que se chama Umbanda esotérica. E aí, prestando atenção nisso, e nos estudos do Babá Mário e tudo mais, a gente sabe que tem um forte fortalecimento da Umbanda na década de 20, justamente
por aquelas pessoas que começam a fazer parte do cenário serem pessoas do ocultismo, né? Que aí a gente vai incluir maçonaria, teosofia e todas essas escolas de mistérios que hoje estão mais acessíveis a gente e que são profundos estudiosos e que por conta de todo esse conhecimento eles conseguem fortalecer o movimento umbandista. Então, olha que interessante essa leitura que passou por mim despercebido algumas vezes, mas que sempre que fala em Atlântida e Lemúria, para mim, tem um ressoar assim muito forte. E os nossos guias hoje, eles falam isso para a gente, que a Umbanda vem, aí eu vou falar do Estrela Dourada, vou falar das psicografias que eu já fiz, que estão disponíveis aí no e-book, que, né, muito simplesinho eu escrevi, não é nada sofisticado, né, porque eu não tenho psicografia mecânica, que nem do Chico, é intuitiva e eu escrevo, né, então é bem simples, porque o vocabulário acaba sendo mais meu, e no sábado a gente teve essa revelação também, onde ela fala que a chama violeta vem de Atlântida e que ressurge na Umbanda aqui no Brasil, que seria o berço do novo milênio, a pátria do Evangelho. Então, ó que interessante tudo isso, né? Então, assim, são teorias que a gente traz, coisas que a gente vai estudando e que aos poucos vão se revelando para nós, bom? Mas aí, pai Ronaldo conheceu o Zélio e contou a história dele para nós, né? Então, o Zélio de Moraes, ele era um adolescente de 17 anos, que filhos, né, de pais católicos, e que aos 17 anos ele estava falando com alguém e de repente ele incorporava e começava a falar diferente. Falava como um caboclo, falava como um preto velho. Ele começou a ter doença mesmo, dores pelo corpo, ele começou a passar mal, e ninguém sabia o que estava acontecendo com Zélio de Moraes. E ele tinha um tio que era dono de manicômio mesmo, né? E ele é levado pela família para esse manicômio, e aí lá esse tio psiquiatra faz todo o estudo, ainda bem que era da família, né, gente? Se não fosse, acho que ele tinha sido internado. Então, esse tio faz lá toda a análise, né? E fala assim: ó, ele não tem nenhum problema psiquiátrico, né? Eu não tenho como ajudá-lo aqui. Então, ele vai percorrendo, ele vai em médico, ele vai na missa, ele vai no padre, o padre exorciza, e nada do Zélio melhorar. Até que a mãe dele, então, já num ato, né, de último momento, pega a Zélia e leva numa benzedeira. Quando ele leva numa benzedeira, essa benzedeira incorpora um preto velho e fala para a mãe do Zélio que ele tinha uma grande missão e que o que ele tinha era mediunidade, né? Então, o preto velho dessa benzedeira conta para a mãe. A mãe chega em casa, então, tudo leva a crer que era uma família mediana, né? A mãe chega em casa, conta para o pai, e eles levam, então, o Zélio numa sessão espírita, né, na Associação Espírita do Rio de Janeiro, que na época acontecia, da federação mesmo, que na época acontecia dentro de um centro espírita em Niterói. Né, esse centro espírita acolhia lá a federação. Então, a família de Zélio chega com ele aparentemente são, só que quando ele entra, ele já incorpora. Ele já incorpora algo ali, né? Ele já incorpora o preto velho. E quando ele olha para a mesa, logo ele faz uma crítica. Ele olha para a mesa, uma crítica entre aspas, né? Ele já traz ali uma mística mesmo, né? Ele olha para a mesa branca, porque provavelmente ali o que ia acontecer era uma mesa branca, e ele fala assim: tá faltando uma flor, né? E aí o pessoal e aí ele vai no jardim, pega essa flor e coloca na mesa. Então, dali ele já dá a primeira letra, que é o quê? Toda sessão espírita tem que ter o quê? Tem que ter amor, tem que ter natureza, tem que ter cuidado, né? Então, quando ele fala falta uma flor, não é que ele queria um adorno, não é que ele queria uma flor, mas o que está por trás dessa flor? O acolhimento, o carinho, o amor,
né? A força da natureza. Então, já vem trazendo isso. E aí, ele senta na mesa, e no que ele se senta na mesa, né? Todos os médiuns de incorporação começam a incorporar os seus caboclos. Então, os espíritas nato, né? Quem já frequentou um centro espírita mais rigoroso aqui, o dirigente daquela sessão não deve ter gostado nada do que aconteceu, né? As pessoas incorporando, sem chegar a vez dela, né? Sem ele saber o que estava incorporando, né? Então, eis que ele incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas. E aí, quando esse dirigente chega nele, fala assim: qual o seu nome? Ele fala assim: se é preciso ter um nome, eu me chamo Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. E aí, uma das pessoas que tem vidência, né, dentro dessa mesa branca, fala assim: por que falas que é um índio e fala tão errado, se quando olho para você vejo vestes clericais? Porque na penúltima encarnação, o caboclo das 7 encruzilhadas tinha sido o Frei Gabriel de Malagrida, e que também foi contestada a existência do Frei Gabriel. Algumas pessoas até foram procurar se existia mesmo, e encontraram, né? Nos estudos do pai Diamantino Trindade, existe a constatação de que ele era um espanhol, e que ele esteve em terras brasileiras, e que ele realmente foi queimado numa fogueira por acreditar nessas coisas, então ele passou pelo fogo da purificação, né? Então, como Frei Gabriel, ele também pisou no Brasil. E aí ele fala que em uma das encarnações dele, ele foi um índio brasileiro e que ele escolhia, então, se apresentar daquela forma. E aí tem alguns líderes da Umbanda, como, por exemplo, o pai Márcio Caim, né, que segue uma Umbanda cristã, né, igual a gente, que adora e ama Jesus, né? Então ele fala assim que ele tem convicção no coração dele de que o caboclo acatou uma determinação de Jesus. Essa é a convicção de pai Márcio Caim, né? E eu não duvido, né, gente? Jesus é o nosso governante, né? Nada aconteceria sem a outorga dele. Então, neste momento, com todos os médios encaboclados, o caboclo das 7 encruzilhadas ali se manifestando, fora dos moldes espíritas, né? Ou seja, falando como um caboclo, agindo como um caboclo, não sendo só uma psicofonia, mas uma incorporação plena, com batida e tudo mais. Então, o dirigente fala que ali não cabia aquele culto, né? Que não era adequado, e pede, então, para o caboclo se retirar. Aí o caboclo fala: se não há espaço aqui para mim, eu convido a todos que têm interesse a estar amanhã na casa do meu cavalo, do meu menino, né? Onde eu anunciarei uma nova religião. Então, no dia que eles vão na federação é 15 de novembro, mas o dia na casa do Zélio é 16 de novembro. Né? E aí, no dia 16, todos aqueles médiums que tiveram as manifestações de caboclo, que não estavam entendendo nada, acabaram indo na casa do Zélio para tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo. Então, tudo isso acontece de 1908, né? Zélio tinha 17 anos apenas, né? E ali, então, ele começa a dar os primeiros toques para a religião de Umbanda. Então, depois do caboclo, vem o preto velho dele, que é pai Antônio, né, que senta no toco, que fuma cigarro de palha, e o pai Antônio, como um preto velho, ele que vai passando toda a ritualística, né? Zélio era de uma família muito católica, então todo o altar dele, todo o congá era católico, com imagens católicas. Depois vem o orixá malê, né, que começa a trazer essa parte dos orixás, né, para dentro da ritualística. O preto velho também traz, e ali tem um fortalecimento de Zélio nos seus 10 primeiros anos. E aí, os 10 primeiros anos, Zélio fica sozinho, né? E fortalece ali a tenda espírita dele. E a tenda dele,
A tenda espírita chama Nossa Senhora da Piedade, por determinação do caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque o caboclo diz assim como Maria acolheu Jesus, nós acolheremos a todos. Porque na Umbanda haverá espaço para todos. Com os que sabem mais aprenderemos, com os que sabem menos ensinaremos, e a todos aceitaremos. Essa é a máxima do caboclo, que trazendo para os dias atuais é a lei da fraternidade. A lei da fraternidade é exatamente essa: aprender com quem sabe, ensinar quem precisa e aceitar, acolher todo mundo. Essa é a lei da fraternidade que o caboclo já trouxe lá em 1908, com a mediunidade de um rapaz de 17 anos. Né? Então, olha aí a profundidade. Se a gente quiser entrar na internet, tem a Casa Nossa Senhora da Piedade até hoje. Você entra lá, olha, tem rede social, né? Os netos de Zélio tocam, acho que uma filha e o neto dele, que é o Leonardo, toca essa casa. E eu recomendo aqui, para quem quer se aprofundar nesse estudo, o livro do Cumino, que é a História de Umbanda no Brasil. Umbanda EAD tem um curso só de história da Umbanda, que é muito legal, e as literaturas do pai Diamantino Trindade, que também é um grande estudioso aí, que está tão próximo de nós, né, e que também escreve sobre a história da Umbanda. Inclusive, pai Diamantino, ele conta que ele recebeu a missão de relatar a história da Umbanda, e depois ele passou a procurar pessoas que pudessem ajudá-lo nessa. E um dos que aceitou foi o Alexandre Cumino, que escreveu o livro, ele contribuiu, né, com material, e o Cumino escreveu. Tá bom? Então, essa é um pouco da história aqui da Umbanda. Não existem mais todas essas casas. Além dessas casas, depois tem a Tenda Mirim, que é fundada pelo Caboclo Mirim, que é do Benjamin, é o fundador dessa tenda, que existe também até hoje, e que traz o primado de Umbanda, tá? E o primeiro autor de livro de Umbanda que você vai conhecer na história é Leal de Souza, que era amigo pessoal de Getúlio Vargas, né? E ali ele já tinha muito interesse, ele era um jornalista, ele já tinha muito interesse pelas religiões afro, então ele sempre estava ali pesquisando e indo atrás, até que ele se aproxima de Zélio, né, se apaixona pela Umbanda, ele é um umbandista, então ele é o primeiro que começa a escrever num olhar de dentro para fora, um umbandista escrevendo de Umbanda e relatando. Mas os historiadores de hoje dizem que é muito difícil encontrar, né, nas bibliotecas, encontrar informações dessa época, né, de livros, do que era escrito nessa época. Então, os primeiros livros são do Leal de Souza, que é um dos que escreve, um dos dirigentes de uma das casas que o Zélio também passou, né? Fundou lá junto com o Caboclo. Depois desses 10 anos, tem uma segunda data muito importante, que é 1941, onde acontece o primeiro congresso de Umbanda no Brasil. Então, esse congresso ele foi muito importante, porque ele reuniu grandes pessoas da religião, e ali traz um pouco de legitimidade ao culto. A Umbanda começa a aparecer, né? E justamente por essa proximidade com Vargas e com toda a política, né, do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, então Zélio de Moraes vai lá na década de 40 e registra a tenda espírita, a tenda Nossa Senhora da Piedade, em cartório. Então, ali, a pessoa jurídica começa a existir. Você tem o primeiro registro em cartório. Então, as tendas começam a fazer esse movimento. É o segundo período, que é o período da legitimação. Elas começam, então, a se legitimar. Né? Então, na era Vargas, nessa época, surgem muitos questionamentos do que é Umbanda, havia muita perseguição policial, né? Que é o que a gente vê nas histórias, né? Invadiam, queimavam tudo, quebravam tudo, levavam as pessoas presas e tudo mais, né? Mas Leal de Souza escreve seu primeiro livro em 1933, né? Partindo aí para a década de 40,
Tem uns congressos menores, né? No Nordeste, aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas determina que seja aberta uma federação espírita de Umbanda para reunir as pessoas. Em 1941, a gente tem o primeiro congresso de Umbanda dessa federação, né? E aí começa a ter orientação de como partir para uma legalização, né? E então começa a ter um fortalecimento maior. Depois que tudo isso acontece e eles conseguem ali se legalizar e tudo mais, em 1946 a gente ganha um grande apoio na política, que é quando Jorge Amado ele é eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Lembrando que ele era um candomblessista, né, daquele terreiro da Mãe Menininha, do Ilhéu Ofonchá e tudo mais. Então, pelo estado do Rio de São Paulo, ele se elege deputado federal, e a partir dali a gente começa, então, a ganhar um pouco mais de força para ter essa expansão. Então, esse terceiro período, a partir de 1945, é um momento onde a gente começa a expandir, né? Então, você tem ali Zélio criando o jornal, você tem em 1942 o primado de Umbanda de Benjamin Figueiredo, né, que vem lá da Tenda Mirim também, criando a sua maneira, né, de propagar os seus ensinamentos, né? E em 1956, mais duas alas se unem para formar um colegiado espírita, e aí surge a família Átila Nunes, que até hoje é muito famosa no Rio de Janeiro, uma família muito envolvida na política, e por aí vai. Em 62 a gente tem um Congresso Nacional no Maracanãzinho, em 42 Pai Jaú funda a Liga de São Jerônimo, né? Em 71 outras lideranças foram orientadas pelo Caboclo, né, a fundarem os superiores órgãos da Umbanda, né? Em 73 Pai Ronaldo conhece o Zélio e depois traz o Santuário de Umbanda, né, que aqui a gente tem um marco muito importante para nós, porque propaga a história de Zélio, né? E em 1960 é quando surge a festa de Iemanjá na Praia Grande. Então, é um evento assim que vai da Praia Grande a Mongaguá, você vê a praia inteira festejando Iemanjá, vestido de branco, pulando 7 ondas e jogando rosa branca no mar. E esse é o ritual de quê? De Ano Novo, que foi adotado pela população geral aí como ritual do Ano Novo, mas esse é o ritual de Iemanjá. Então, foi uma época, assim, muito popular, né? Clara Nunes cantava para os orixás, né? Nós víamos, assim, eu não via, mas, assim, a gente vê relatos de que existia muita propagação disso. As pessoas tinham orgulho em falar da Umbanda, né? Mas depois, justamente pelas pessoas, pelo crescimento desordenado, né? Não tinha muito estudo, as pessoas tinham uma liberdade de culto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Existem aqueles que se aproveitam, né, das manifestações para também levar para um lado mais negativo. Se a gente pegar, por exemplo, a história do seu Sete da Lira, é uma história maravilhosa do Rio de Janeiro, que era uma médium que incorporava o Exu Sete da Lira, ele cantava. E ele ia no Chacrinha, ele ia em vários lugares. E eu acompanhei pelas redes sociais de agora, né? A história dele. Ele cresceu tanto que ele chegou a ter, assim, atender milhares de pessoas numa noite só. Ele entrava à madrugada atendendo. E diz que ele bebia bastante, né? Acho que para ter para tudo aquilo, né? Porque a gente sabe que tudo isso é revertido, né? Para a proteção do médium. E aí tem um momento de escândalo. Então, aqui a gente volta no assunto da polaridade, né, gente? A gente sabe que existem as polaridades e que todos os ciclos têm os seus inícios e acontecem as coisas, nem sempre, né? Porque não é causa e efeito. E aí tem a queda também desse culto do Sete da Lira, né? Então as pessoas começam a se envolver em escândalo.
Mas a partir da década de 80, a gente tem um crescimento vertiginoso dos evangélicos. E aí há uma grande migração, então, né? Eles começam a tentar conquistar fiéis, tem uma grande migração dos umbandistas para as religiões de cunho evangélico. Então, acontecem essas coisas. E aí a gente tem, então, o declínio, né, da Umbanda, justamente a partir da década de 80, e a partir da década de 90 começa a sua retomada. Como? Com estudo. Né? Até então, os umbandistas que gostavam de estudar iam beber em outras fontes, né? Iam beber no espiritismo, iam atrás de outras informações. Mas a partir da década de 90, a Umbanda começa a ter as suas literaturas. Então, nós que estamos aqui, a gente começa a ter Pai Rubens Saraceni, que começa a escrever os primeiros romances umbandistas que a gente tem conhecimento, ele que escreve a série Guardiões, né? O primeiro é o Guardião da Meia-Noite, então a gente começa a ter o nosso material de estudo. Né? Pai Rubens Saraceni, ele era daqui, de São Caetano, houve um momento na vida dele que ele vai para Minas Gerais, para Oswaldo Cruz, ele se retira, lá ele psicografa muitos livros, né? Diz que ele acordava de madrugada e escrevia, e aí ele recebe a missão de voltar e fazer um curso de Umbanda. E também foi muito polêmico, né? Porque ele faz um curso de teologia de Umbanda Sagrada, aí o pessoal começa a dizer que Umbanda Sagrada era só dele, que não era assim, ao invés de olhar todo o lado positivo que ele trazia, né? Mas hoje, para nós aqui que estamos estudando, é a explicação mais razoável que a gente tem e a mais, assim, que atende a diversas vertentes, é essa explicação de Rubens Saraceni. Essa visão de tronos, essa visão de magia, essa visão dos romances que ele traz, né? Ele traz essa série Guardiões, onde o guardião ali, ele faz o que tem que ser feito e que é determinado por Deus, não a sua vontade própria, e isso nada mais é do que o poder que Arcanjo Miguel fala no Raio Azul, né? O poder que você fala ali não é o seu poder, é o poder divino, né? O que Deus quer que se manifeste, não o meu ego, personalidade manifestada em terra. Então, essa série Guardiões, ela traz muito isso, né? E Pai Rubens também passou pelas dele, né? Com todo respeito, gratidão que eu tenho a ele, mas ele também foi convidado a se retirar do terreiro que ele participava, justamente por trazer essas visões inovadoras, mas que hoje levam longe a nossa religião, né? Porque traz conhecimentos muito, muito fortes. Não sabemos ainda aonde tudo isso vai dar. Nós estamos vivendo aqui agora. O importante é entender que hoje nós temos como estudar, existe uma estrutura sacerdotal horizontal, ou seja, um passando conhecimento para o outro, né? Sem ser vertical só, né? Porque acho que assim, Deus olhou para a gente e falou: ó, eu já passei a informação, agora vocês multipliquem. E a espiritualidade vai orientando a gente, ajudando com que a gente rememore coisas que a gente tem que rememorar, que a gente acesse os nossos registros acásticos para que a gente possa trazer conhecimento daquilo que está guardado nos nossos corpos búdico e átmico, sabe? Que está ali guardadinho, eventualmente a gente vai lá e tem um acesso e a gente fala as coisas e a gente não sabe nem de onde veio daquele arquivinho que está lá no seu eu superior, né? Porque a gente não nasceu aqui agora, a gente vem de outras eras, a gente não sabe nem de onde a gente vem, né? Então, nem quero saber. mas a gente está no aqui agora. E essas informações que Pai Rubens trouxe para nós, elas são muito importantes. Eu aprendi uma coisa quando a gente estudou teologia de Umbanda e que eu levo comigo até hoje. Cada vez que eu vou estudar alguma coisa, eu esvazio o copo. Esvazia o copo e tenta desenvolver um olhar a partir daquela pessoa que está ensinando, e não a partir do seu olhar, porque o nosso olhar é um olhar de defesa. A gente vai sempre na desconfiança,
Deixa eu ver o que vai vir daí. A gente olha, deixa eu ver o que vai vir daí, se vai me servir. Agora, se eu esvaziar o copo, não julgar e tentar entender a partir do olhar dela, eu vou ter uma visão diferente daquele estudo. A gente hoje tem uma retomada, e nós temos um trabalho muito grande, que é o quê? Manifestar em terra a vontade divina. Manifestar em terra a Umbanda pura como ela precisa ser. Manifestar em terra não só a Umbanda, mas uma grande congregação de todas essas manifestações espirituais. Porque a Umbanda tem o seu lado, e se ela nasceu em solo brasileiro, dentro de uma terra que reúne a todos e que aceita a todos, acho difícil o objetivo dela ser diferente deles. Se nós estamos na terra do Cruzeiro do Sul, que é o único país que vê a cruz de Jesus lá no alto, né? Que tem todos os povos aqui dentro, e que a gente está aqui de mãos dadas com a espiritualidade, inclusive, gente, o objetivo dela só pode ser a união de todas as forças. E nesse aspecto, para mim, ela transcende religião, porque para mim ela continua a existir no astral, né? Assim como outras, mas eu vejo esse lado hoje, né? E cabe a nós apresentar o lado mais bonito dela, o lado mais maravilhoso, acolhedor e amoroso que ela tem, né? Porque na hora da manifestação da Umbanda em Terra, nós estamos inclusive manifestando o nosso lado, né? Nós estamos nos depurando ali, nós estamos nos desenvolvendo, evoluindo. E quanto mais eu me empenhar nisso, mais o lado bonito da Umbanda eu vou conseguir mostrar para as pessoas. Eu vou conseguir inspirar as pessoas a esse lado mais bonito. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vendo umas coisas bem estranhas. A gente vê, né? Vamos combinar. Acontece às vezes, mas faz parte da evolução de todo mundo, tá bom? Eu trouxe tudo que eu falei aqui, estão nos slides. Eu falei de forma bem resumida sobre as datas, mas eu recomendo a leitura do História de Umbanda, do Cumino, que é esse livro aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Opa. Tela inteira. Compartilhar. Ó, esse livro aqui foi o que eu li. História da Umbanda, uma religião brasileira. Essa é a reedição pela Madras, tá? Aqui são algumas evidências, né, de que não existia a Umbanda antes de 1908. Então, o Cumino traz essas informações na história, né? Porque é uma grande pergunta, né? Então, ele fala assim, historicamente, a gente não acha relatos, né? Ele traz duas grandes obras aqui de 1890, de Nina Rodrigues, e 1904, onde ele não encontra relatos de Umbanda nessa época. Então, tudo leva a crer que foi em 1908 mesmo, né? E a gente sabe que é, né? Então, esses são os livros que eu recomendo. E